E começa hoje a segunda rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Até o dia 4 de setembro, nós vamos ouvir diariamente, sempre de segunda a sexta-feira, das 11 às 11h30 da manhã, os 12 candidatos, ou seja, as 12 pessoas que se apresentaram para comandar essa que é a maior cidade do país. E o objetivo disso é justamente você aí do outro lado escolher quem é o candidato, quem você quer que comande essa cidade de São Paulo. Bom, nós fizemos um sorteio, inclusive com representantes dos partidos, e pela ordem, a nossa entrevistada de hoje é a Anaí Caproni, do PCO, ela é do Partido da Causa Operária. Tem 45 anos, é casada, funcionária pública e exerce o cargo de diretora da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios. É a quinta vez que ela concorre num processo eleitoral. Ela já disputou 2 vezes ao governo do estado de São Paulo, uma vez a prefeitura, uma vez a Câmara Municipal e agora mais uma vez a Prefeitura de São Paulo. Nas últimas pesquisas de intenção de voto, a Anaí Caproni não foi citada e o seu índice de rejeição é de 7%. O seu candidato a vice é Rafael Dantas, que é estudante da USP e da Coordenação Nacional da Aliança da Juventude Revolucionária. Ela está aqui conosco no estúdio. Você pode acompanhar essa entrevista pela internet, no www.cbn.com.br. Pode acompanhar também pela página do Facebook da CBN, que é www.facebook.com/cbn, e mandar também a sua pergunta através de fabiola.cidral@cbn.com.br ou pelo Twitter, no Twitter Fabiola Cidral, tudo junto. Olá, candidata Anaí, bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber qual é o papel da sua candidatura nesse processo eleitoral em São Paulo. A senhora acha que a sua candidatura tem um papel importante na discussão política de São Paulo? Eu acho que sim, porque são pouquíssimos candidatos que procuram explicar que a campanha eleitoral ela é um processo eleitoral porque nós somos assim meio tradicionalistas, então se considera meio por convencionalismo que é uma eleição. Mas efetivamente não se trata disso, né? É uma eleição, entre aspas, onde os candidatos que vão ganhar já são pré-definidos, né? Onde você não tem a possibilidade de falar para a população amplamente, onde o poder econômico define quem vai ganhar a eleição. E o horário eleitoral é isso que a gente conhece, né? Ele é dominado, controlado, é um monopólio dos grandes partidos. Então é uma eleição entre aspas, né? Eu concorro, já não é a primeira vez, com a ideia de esclarecer ao eleitor, ao cidadão de São Paulo, o que é que está em jogo e o que é possível fazer no processo eleitoral. Porque, normalmente, a pessoa que não participa da política, ela tem uma visão muito genérica, né, do que acontece. A pessoa tem a expectativa de mudar através da eleição, mas a eleição não permite uma mudança efetiva. Então, nós participamos basicamente com o intuito de esclarecer esse processo que, em grande medida, tem avançado esse esclarecimento, né? Até pela própria intuição das pessoas que percebe que são sempre os mesmos. Agora, o fato, por exemplo, de a senhora nem ser citada nas últimas pesquisas Ibope, o seu nome nem foi citado pelos entrevistados. Isso causa uma frustração? Como é que é seguir a campanha a partir daí? Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu perguntei como é que está indo a campanha. A senhora um pouco desanimada, falando, vai indo. Como é que é lidar com isso? Então, essas pesquisas a gente também tem que entender como é que elas são feitas, né? A pesquisa, o universo da pesquisa é muito pequeno, minúsculo. Ela não reflete efetivamente uma avaliação geral da pesquisa. E também precisa ver como é que são feitas as perguntas, porque em grande medida as perguntas são induzidas para uma determinada conclusão. Também, eu não acho que há nenhuma frustração, porque numa situação onde o foco da grande imprensa é todo em torno de determinados candidatos, é uma coisa natural que você, num universo minúsculo ao que a pesquisa se refere, você não tenha, entre aspas, né, sido citada. Bom, então vamos ouvir um pouco das suas propostas. No site do Tribunal Superior Eleitoral, nós não encontramos as suas propostas, né? Está lá a página, mas ela acaba não abrindo. Nem no próprio site do PCO. A senhora já publicou o seu plano de governo? A senhora já tem concluído o seu plano de governo? Então, eu não sei por que é que tem esse problema no
no TRE, né? Eu imagino que alguma questão técnica deles. Normalmente, o nosso partido tem muitos problemas técnicos no TRE. É surpreendente. Eu, inclusive, já fui impugnada em algumas campanhas eleitorais com o argumento de que eu não tinha votado, sendo que eu era candidata na eleição. É um pouco surpreendente os problemas A técnicos. senhora não sabia que não estava lá disponível? Já fui informada, já conversei com eles, mas os E não problemas... conseguiu resolver. Os problemas... E por que não publica no site do partido? As propostas do partido, elas fazem parte da política geral do partido que está no site, né? Nós não temos essa ideia, é bom até explicar um pouco essa questão. Nós não temos esse tipo de campanha que é você alencar aquelas promessas tradicionais que todo candidato faz na época de eleição, que assim, são promessas que você sabe que é uma coisa feita para a eleição. Inclusive, é uma coisa tão desagradável que tem se proposto, inclusive, que os candidatos que não cumpram as promessas, que eles sejam processados no pós-eleição. Nós, obviamente, somos totalmente contrários a esse tipo de posicionamento, mas é evidente que esse problema de você inventar propostas para aquele marketing de eleição não é bem o nosso estilo. Não só de promessas, mas um plano de governo, né? O que a senhora pretende fazer no seu governo, quais são os problemas que a senhora analisa em São Paulo, um plano de governo que contenha tudo isso para que a população tenha acesso de como que a senhora gostaria de governar São Paulo. Então, no site do partido, ele tem uma avaliação geral do processo político, das eleições, das lutas que vêm acontecendo em São Paulo, e um destaque para o fato de que a nossa campanha está voltada para essa análise e essa defesa das lutas que estão ocorrendo, né? Não se trata de propostas vazias, essa é a questão de marketing, mas uma análise geral da situação. É um partido voltado para divulgação e para propostas para as lutas operárias, e basicamente ele está voltado para uma conclusão importante, que a divulgação do nosso material é bastante clara. Nós precisamos quebrar o monopólio das grandes empresas na administração pública, no interesse privado, porque esse é o nó da questão. Eu vi hoje a imprensa, a grande imprensa, a imprensa oficial em São Paulo, divulgou que os candidatos que a imprensa divulga, né, que são aí, eu acho que 6 ou 8, que são só os que existem para essa imprensa, hoje o destaque é que eles querem uma solução para as creches em São Paulo. É uma coisa meio absurda você colocar o problema da creche como um grande problema. Parece um problema assim... Não é um problema? Um grande problema em termos técnicos, é absurdo se colocar nessa coisa desse ponto de vista. O problema das creches em São Paulo é construir creches. É um problema, inclusive, simples de se resolver. O problema é que a verba para a construção de creches ela foi escoada para as grandes empresas, para a máfia do lixo, para a máfia das empresas de ônibus, para as construtoras, para a especulação imobiliária no centro da cidade. E o dinheiro da creche, que é uma coisa simples de se resolver, sumiu. Quer dizer, colocar como um problema do ponto de vista técnico que mereça, assim, um tratado, é uma coisa que você visivelmente está se fugindo do problema central, né? E é justamente o que é apontado nas pesquisas. As pessoas pedem muito isso. Bom, nós temos a participação também dos nossos colunistas aqui na CBN, na nossa rodada de entrevistas. Nesse momento está na ponta da linha Carlos Alberto Sardenberg. Olá, Sardenberg, bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, candidata. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. A minha pergunta é a seguinte. A senhora já foi candidata em outras eleições e sempre com votações bastante baixas, inexpressivas, eu diria. E o seu é um partido que se intitula Partido da Causa Operária. A minha pergunta é, a que a senhora atribui a votação tão baixa numa cidade que tem tantos operários, tantos trabalhadores e militantes, né? Trabalhadores organizados em sindicatos e tal, que tem uma militância bastante expressiva. Como é que a senhora explica a baixa votação do seu partido e da senhora nesse ambiente? Eu acho que é um fenômeno natural e ele é explicado pelo próprio processo eleitoral, né? É como eu falei no início. O processo eleitoral ele não permite uma manifestação livre dos trabalhadores da população
nem dos setores mais esclarecidos e intelectualizados da cidade. No Brasil, ó, em São Paulo, como acontece no Brasil, em nível nacional, ganham candidatos que não têm nada a ver com a população. Em São Paulo, ganha o Maluf com larga votação, o Tiririca. Candidatos que não têm nenhum apelo. A senhora acha que a população não sabe votar? Eu acho que a população não tem esclarecimento e não tem uma participação efetiva no processo eleitoral. Aqui não é segredo para ninguém que ganha o poder econômico a exploração da miséria do povo. E você não tem nem como divulgar a sua candidatura, né? É uma coisa pública. Em São Paulo, eu vou ter menos de 1 minuto no horário eleitoral gratuito, que é a grande fonte de informação nas eleições. Porque o horário é distribuído conforme a votação, né? Mas você é conforme a votação, só que só tem voto aqueles que aparecem no horário eleitoral, aqueles que são financiados por empresário, por banqueiro. Quer dizer, você nunca consegue subir porque os que estão em cima têm sempre a exposição necessária para continuar em cima, né? Bom, obrigada, Sardenberg. Até mais. Até a próxima. A gente continua com a entrevista com a Anaí Caproni. Eu estou recebendo várias perguntas de ouvintes, inclusive o Daniel Granja falando assim, olha, me surpreende até ela dizer que as creches não são um problema, construir é a solução, e a PPV, por exemplo, como emergencial, não resolve. Como é que a senhora resolveria até a questão do dinheiro para construir as creches? É a questão dele. Eu acho que houve um mal-entendido, né? E o que eu acho que não é importante é colocar o problema das creches como um problema técnico insolúvel. Fornecer vagas para as crianças nas escolas no período anterior ao ensino fundamental, evidentemente, é uma questão importante. Agora, colocar o problema de que São Paulo não consegue resolver o problema de creches na cidade é um absurdo. Quer dizer, como é que não se consegue resolver o problema de creche? Seria um problema técnico insolúvel? Basta você construir áreas para as crianças ficarem e você contratar pessoas formadas para cuidar dessas crianças. Não é que a senhora não ache um problema, mas acha que a solução dele é simples. Tem outra pergunta, já que a gente estava falando sobre a questão da força do partido e das alianças. Tem uma pergunta do Mauro Riso, que ele manda pelo Twitter até. É possível governar sem apoio na Câmara? Como é que o seu partido se submeteria aos lobbies, às manobras em busca de tal apoio? Como é que a senhora governaria sem apoio dentro de uma Câmara Municipal, por exemplo? Nós consideramos que o governo, ele é, acima de tudo, a mobilização das pessoas para fazer pressão nas instituições públicas. Atualmente, como a mobilização, a organização da população em São Paulo, ela é bastante fraca, em função de uma série de problemas econômicos que têm vinculações internacionais, quer dizer, uma situação política dada. A Câmara Municipal, ela toma decisões que não têm nada a ver com o interesse do paulistano. Quer dizer, a Câmara Municipal ela não é pressionada por nenhum setor da população, por isso toma medidas absurdas, como a indústria da multa, agora a perseguição a todo tipo de comércio na cidade. Medidas que não têm nada a ver com o interesse de nenhum setor, nem os setores mais populares, nem os setores de classe média, nem pessoas que têm uma situação econômica melhor. Mas é através da Câmara que a Prefeitura vai ter que governar, né? Enviando os projetos para a Câmara para que ela aprove. E como é que você consegue esse apoio sem ter apoio e sem ter, inclusive, vereadores lá presentes que façam parte de uma aliança? Como é que seria isso? O nosso partido ele não concebe que você vai governar uma cidade sem conseguir, obviamente, eleger um número de vereadores. Você não chega à prefeitura sem eleger. Agora, mesmo que você tenha uma parcela de vereadores, não há como governar sem uma mobilização que pressione a Câmara, que coloque em xeque as decisões que lá vão ser tomadas, porque hoje se toma todo tipo de decisão, porque não há nenhum receio de que isso vai ser questionado na rua. Quer dizer, é um processo conjunto, né? Tem mais participação dos nossos colunistas. Agora está conosco o Kennedy Alencar, que é o nosso colunista de política. Olá, Kennedy, bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, candidata Anaí. Oi, bom dia. Fabiola, candidata, eu queria fazer a seguinte pergunta. No programa do PCO, há lá a defesa da abolição da propriedade privada capitalista. São Paulo, pela sua importância econômica, é o maior símbolo do capitalismo brasileiro.
E o próprio PT só chegou ao poder depois de abandonar propostas radicais que, se comparadas às propostas que o PCO tem hoje, parecem até moderadas. Eu vi a senhora respondendo a pergunta do Sardenberg com uma queixa sobre o peso do poder econômico, da divisão no horário eleitoral, mas o resultado também das eleições mostra, como disse o Sardenberg, que a votação do partido é inexpressiva. Então, seguindo um pouco essa linha, eu pergunto para a senhora se o problema do PCO não está justamente numa candidatura que defende propostas irrealistas e que, portanto, deve ser vista apenas como uma candidatura para marcar uma posição ideológica e não uma candidatura que apresenta propostas viáveis que o próprio operariado para o qual ela quer falar julgaria corretas para enfrentar os problemas reais da cidade e melhorar a vida dos que vivem em São Paulo. Ou seja, não é apenas uma candidatura irrealista para marcar posição e que o próprio operariado não compra as propostas do PCO, candidato. Eu acho que a gente tem que colocar o problema da campanha eleitoral em perspectiva, né? Por exemplo, esse mesmo raciocínio foi apresentado contra o PT durante todo o período inicial do partido. Eu acho assim, as propostas que o PT apresentou no início, que eram consideradas muito irrealistas, fizeram do PT agora o maior partido. Na medida que o PT abandonou uma série de propostas que na época eram consideradas muito irrealistas, hoje o PT é um partido contestado. A gente vê que passou de um período de ascenso, de crescimento do partido, para um período de contestação dessa agremiação, né? O abandono dessas propostas levou o PT para o mensalão, né? Eu acho que colocar o problema nesses termos é, inclusive, esquecer da história pregressa do eleitoral no Brasil. Eu não acho que se trata da gente reclamar, assim, de um ponto de vista pessoal, mas é uma questão de discutir o cenário político brasileiro, né? Afinal, se você sai candidata, haverá de ser para discutir politicamente o que é eleição, apresentar propostas para mudar o processo eleitoral. Eu acho que a gente tem que ser, nesse sentido, meio grego ao discutir as eleições. Quer dizer, você participa como uma pessoa que quer mudar o processo eleitoral, que já não está aí com cartas marcadas. Depois eu também acho assim, considerar que a população vai votar em massa no PCO, quando o processo eleitoral, você em todos os grandes veículos de comunicação, você nem é citado, é meio que fazer milagre, né? Considerar que a gente tem o mesmo espaço e vai ter a mesma votação que os outros. Agora, nós participamos no sentido de mudar essa situação. Uma coisa importante para qualquer pessoa que tenha uma compreensão da eleição, não de um ponto de vista pessoal, de ganhos pessoais, mas de um ponto de vista de reestruturação da política em São Paulo. Obrigada, Kennedy Alencar, que volta amanhã com outra pergunta. Os ouvintes perguntando aqui também, já que a gente está falando que a senhora não tem tempo de colocar a sua proposta, o Cláudio Vieira pergunta: e qual é a sua grande prioridade em São Paulo? Qual é o grande problema de São Paulo? O grande problema de São Paulo é um pouquinho o que a pergunta anterior tocou. É o controle capitalista do dinheiro público. Em São Paulo, a verba pública ela não é para a população, para obras públicas, creche, educação, saúde. O dinheiro de São Paulo é para um punhado de capitalistas, de construtoras, empresas de ônibus, bancos, que impedem que sejam construídas creches, uma coisa simples. Impede que a educação, no coração capitalista de São Paulo, como disse o jornalista anterior, que você possa ensinar as crianças a ler e escrever, porque hoje o ensino em São Paulo, as crianças saem analfabetos funcionais. Como é que a senhora resolveria esse problema? Esse problema é um problema político, na acepção da palavra. Precisa haver uma mobilização popular que force que os recursos venham para a população, para a saúde, educação, para as obras públicas tão necessárias em São Paulo. Atualmente, em função de um controle que esses grupos econômicos têm dos movimentos sociais e da repressão absoluta a qualquer movimento social na cidade, eles se apoderaram da verba pública para interesses particulares. Hoje em São Paulo, se você fizer uma manifestação na Paulista, você imediatamente sofre processo, você corre o risco de ser preso, os órgãos públicos, imediatamente a imprensa levanta uma campanha assim, de que o transporte em São Paulo,
o problema do transporte é responsabilidade daquela manifestação. O problema do trânsito na cidade é problema daquela manifestação e vira uma histeria. Aliás, como é que a senhora pretende resolver a questão do trânsito, que é apontado pelos moradores de São Paulo como um dos grandes problemas da cidade? Em São Paulo, o problema, os técnicos já apontaram como resolver. Em todas as grandes cidades, existe já um consenso de que o problema do trânsito é resolvido através de transporte coletivo de qualidade. Quer dizer, você tem que ter metrô. Não adianta... E a prefeitura dá dinheiro para a construção do metrô, não? A prefeitura participa, né? A prefeitura ela tem a função de investir e de estimular esse tipo de transporte, que é uma política geral, porque hoje não se constrói metrô em lugar nenhum. Quer dizer, o governo estadual, em todo o país, é assim parece uma coincidência. Assim, não sei se a água, o ar, estimula os administradores públicos a não construírem metrô. Porque em lugar nenhum se constrói e as construtoras que trabalham junto aos órgãos públicos, elas ganham assim, milhões e não sai a obra. Só na véspera de eleição que a gente vê que sai uma ou outra estação, mas não se resolve minimamente o problema do transporte. Em São Paulo, inclusive, a administração municipal não só ela não participa com essa política para a resolução do problema do transporte coletivo, como ela favorece essas empresas de ônibus que são um horror e favorece diretamente com uma participação nos ganhos dessas empresas. Então, a solução da prefeitura, no caso a senhora vença, será dinheiro para a construção de metrô. Nós temos participação de mais um colunista aqui da CBN, Gilberto de Menstein. Candidata, o que nosso modo de viver deveria ser essencial para poder estimular na nossa cidade uma educação de qualidade? De 1 a 3, quais seriam o que seria fundamental a gente ter em São Paulo? O que está faltando e o que está faltando para essas prioridades serem colocadas em andamento na sua visão? Educação em primeiríssimo lugar, professor. Quer dizer, professor que tenha um salário que estimule e garanta que ele possa trabalhar tranquilamente, e qualidade desses professores. Hoje a rede municipal de São Paulo é um consenso que ela sofre um ataque geral, como em todas as áreas, no sentido de ser privatizada. Já teve greve recentemente dos professores da rede municipal, e agora com essa decisão do MEC, que é outro absurdo, assim, de que vão concentrar todas as disciplinas em somente 4 matérias, é evidente que a orientação política do governo, e que vai acabar aqui em São Paulo, como acaba sempre em todos os municípios, é piorar ainda mais a rede municipal, demitir professores, transformar o professor num genérico. Quer dizer, ele não é um especialista em física, em química, em matemática, em ciências, em português. Ele é um genérico. Ele sabe um pouco de cada coisa, o que vai diminuir muito a rede, a contratação de professores, sucateando ainda mais a qualidade do ensino. Isso visa, obviamente, a privatização do setor. A nossa orientação, as nossas medidas, se nós estivéssemos na administração municipal, elas seriam, obviamente, contrárias a isso. Você tem que investir na rede pública, pagar um salário de verdade para o professor, porque hoje é uma farsa o que é pago. Qual seria o salário ideal? Olha, eu acho que a gente teria que fazer um estudo que repassasse, vamos dizer assim, todo o investimento que o professor fez e que garantisse que ele pudesse continuar estudando, adquirindo conhecimento para sustentar o ensino Mas em geral. Qual seria o valor desse salário? Não, eu acho que a gente não deveria chutar um valor, mas hoje o DIEESE ele apresenta o salário mínimo necessário para uma família que não é de intelectuais, de professores, mas uma família média, seria próximo de 3 mil. Quer dizer, para um professor seria muito maior que isso. Mas a gente teria que fazer um cálculo com base na realidade do que a categoria necessita, né? Bom, obrigada, Edmenstein. Edmenstein volta amanhã com outras perguntas. A gente sempre tem aqui no final da nossa entrevista um jogo rápido, um ping-pong, para a gente saber
suas ideias, sim ou não, eu peço que a senhora responda, ou alguma palavra, ok? As OS na saúde, as organizações sociais na saúde e até as parcerias públicos-privadas, a senhora é contra ou a favor? Totalmente contra. É a privatização da saúde. Cobrança da sacolinha plástica nos supermercados, uma das grandes polêmicas hoje em São Paulo. Eu acho um absurdo. Você não tem que dar lucro para empresas, inclusive internacionais, como é o caso do Carrefour e outras. Pedágio urbano, sim ou não? Totalmente contra. É a indústria da multa. Ampliação do rodízio municipal de veículos. Totalmente contra. É a indústria da multa. Inspeção veicular. Já foi, inclusive, denunciado que é mais uma fonte de recurso, um imposto indireto. Em relação aos recursos para a área de construção de creches, de onde viria esse dinheiro? Viria do orçamento, porque o dinheiro existe, que ele está sendo transferido para empresas que não deveriam receber os recursos. Restrição da circulação de motos em São Paulo. Acho que é mais uma medida repressiva. Eleição direta para a subprefeitura, sim ou não? Eleição direta para a subprefeitura? Para os subprefeitos. Acho importante. Sim. Bico oficial da polícia para atuar na prefeitura de São Paulo, sim ou não? Absurdo. Orçamento participativo, a favor ou contra? Hoje o que existe com o nome de orçamento participativo é meio fraude. Teria que ver exatamente do que se trata. A responsabilidade do munícipe em relação à calçada ou da prefeitura? Ai, mais uma multa contra o munícipe. O melhor e o pior de São Paulo? Melhor, a vida cultural, o povo paulistano. O pior, a administração pública. Bom, e qual é o político que te inspira? Leon Trotsky. Muito obrigada pela entrevista. Hoje nós conversamos com Anaí Caproni. Muito obrigada. Eu que agradeço a possibilidade de vir aqui conversar com vocês. Ela que foi a primeira entrevistada da nossa segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Anaí Caproni do PCO. Essa entrevista vai ficar disponível no site da CBN. Amanhã, das 11 às 11h30, vamos ouvir Soninha Francini. Estará aqui conosco respondendo as perguntas ao vivo, esperando a sua participação.